Bom dia, Robson. Bom dia, Júnior. Bom dia, pessoal. Hoje a gente tem um assunto muito sério para ser tratado. Todo mundo já está comentando bastante, todo mundo está preocupado e por isso mesmo é sempre bom a gente trazer mais informação e sempre reforçar isso. Nós vamos falar sobre coronavírus e eu estou aqui com o nosso amigo Robson Moraes de Almeida, que é bioquímico e farmacêutico, trabalha nessa área de exames já desde 1996 e é um especialista aqui da cidade para trazer mais informações para a gente, né? O pessoal já estava com saudade aí do Dr. Robson aqui na TV Lagoa. Então, hoje o programa é seu, doutor. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, telespectadores. Estamos aí de volta. E hoje o assunto é importante, viu, gente? Tem muita lenda, tem muito fake news rodando aí e é importante a gente pegar informações mesmo corretas para evitar problemas aí com medos excessivos. Então, vamos fazer aqui um bate-papo aqui, né? O pessoal depois entra aqui nos comentários, coloca suas dúvidas, né? Quem quiser fazer alguma sugestão também de outros assuntos aí para TV Lagoa, a gente pede que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para poder dar uma força para a gente. E vamos lá então, doutor. Vamos primeiro reforçar aquelas informações básicas que muita gente já sabe, mas é sempre bom a gente trazer de novo à tona. O coronavírus, como que ele surgiu e quais são os sintomas, o que ele provoca nas pessoas? O coronavírus surgiu na Ásia, né? E existem várias teorias que eles podem ter vindo de animais, né? Existe até um certo preconceito que eles estavam, né, pondo a culpa nos chineses. De uma certa forma, o coronavírus já é de uma família de vírus que já existe há muito tempo, né? Só que ele sofreu mutações e ele a princípio contaminava animais e agora essas mutações ele está contaminando o ser humano. E até que a gente adquira resistência ou se cria uma vacina, ele vai causar muitos transtornos aí, né? Tinha uma teoria, inclusive, de que poderia ser uma arma biológica, mas vírus não são boas armas biológicas, né, doutor? Por quê? Na verdade, existem muitas dessas teorias da conspiração que a gente tem que analisar e ver se realmente pode ocorrer. Eu acredito que não, porque o prejuízo na humanidade com isso está enorme, igual a Itália. A Itália parou, né? Um país bacana, de primeiro mundo, igual a Itália, está parado por causa do coronavírus, né? Suspenderam tudo lá, né? Escola, teatros, está tudo parado. Então, não é essa a intenção. Seria de uma mente assim, perigosa demais criar uma situação dessa. Eu acredito que não. Né? Até porque o vírus, como é difícil, né, de ser controlado, porque ele sofre mutação, não seria uma arma biológica muito eficaz, né? A não ser que alguém tivesse já uma vacina, não é isso? O controle desse vírus, no caso, seria muito difícil. Então, talvez, realmente, eu passe a concordar com você. Não seria uma arma biológica. Bom, hoje é dia 14 de março de 2020, né? E as notícias mais recentes que a gente tem é que o vírus está principalmente se espalhando pela Itália, como você falou, né? Já tem uma crise também nos Estados Unidos, né? Apesar do presidente Trump não ter dado aquela atenção inicial devida, agora o país já está em estado de alerta, né? E principalmente porque lá é mais difícil de se diagnosticar a doença, não por causa da tecnologia, do avanço da medicina, mas porque por ser um país de medicina privada, né? De existir pouca saúde pública lá, então o custo de se fazer um exame, o custo de ser um hospital é muito alto, então as pessoas às vezes preferem evitar de ter esse curso e até qualquer sintoma que eles têm de gripe, eles continuam indo para o trabalho, continuam participando da vida social. Normalmente isso dificulta muito a identificação desse caso, não é isso, doutor? A falta de informação pode gerar isso. E lá como um país, vamos dizer assim, capitalista, eu acredito que o pessoal deva ter medo de perder os empregos e tudo mais, mas a consequência disso vai ser bem pior no caso de algum contaminado, no caso, visitar o seu ambiente de trabalho e contaminar outras pessoas. E a ordem de contaminação de transmissão ela é geométrica, então é muito perigoso. No Brasil, o primeiro paciente foi identificado na época do carnaval, né? Hoje nós temos já centenas aí de casos já registrados, confirmados. Aqui no estado de Minas Gerais, o primeiro caso foi identificado em Divinópolis e já há rumores aqui de suspeitos aqui na nossa região, né? O que a gente tem de informação hoje sobre isso?
Olha, eu não tenho dados aqui da nossa região, eu tenho do sul de Minas. O sul de Minas realmente já tem lá uns 20 a 30 casos suspeitos, né? Então é importante a gente diferenciar essa terminologia do que é caso confirmado e do que é caso suspeito, né? O caso suspeito é aquela pessoa que de repente viajou, esteve em áreas de risco, foi na China, na Itália, Europa, né? Esteve em aeroportos, né? Teve contato com pessoas que participaram desses eventos que eu comentei anteriormente e que estão manifestando aí uns sintomas leves de gripe, né? A maioria dessas pessoas vão manifestar esse sintoma leve de gripe, não vai acontecer nada com essa pessoa, mas ela pode de repente contaminar uma pessoa aí que faz parte do grupo de risco e sim, essas pessoas vinham a sofrer as consequências do coronavírus, né? É importante lembrar que no Brasil nós temos aí muitas pessoas diabéticas, né? Aqui o pessoal fuma, então tem uma debilidade pulmonar, né? As grávidas que automaticamente reduzem um pouco a sua imunidade. Para quê? Para não atacar o feto, né? Pessoas transplantadas e pessoas aí com problemas pulmonares severos, diabetes. Então são muitas as pessoas que podem vir a ser risco de morte, né? E a gente vê no Brasil que nós temos aí um sistema público eficiente, né? E que não tem vaga para todo mundo. Então, o que a gente puder fazer para evitar a contaminação maciça, né? Os que infelizmente se contaminarem e virem a manifestar os sintomas graves da doença, o sistema público, né, os hospitais consigam ajudar essas pessoas, né, tratar essas pessoas e seguir em frente. Robson, uma pessoa que pode se considerar, por exemplo, de um grupo de risco, alguém que fez uma viagem recentemente ou que teve contato com outra pessoa, que veio de uma dessas regiões aí, onde a incidência está sendo grande, como que ela deve proceder? Porque a gente sabe que o sistema de saúde nosso, apesar de estar sendo elogiado, ele não tem aquela estrutura, por exemplo, que a China tem para fazer um atendimento em larga escala de pacientes, né? Então, o que você recomenda? Você que começou a sentir os sintomas, que eu peço para você descrever novamente para a gente aqui, como que você deve proceder? Você deve ir até uma unidade de saúde? Você deve ficar em casa? O que você recomenda, doutor? Olha, os protocolos iniciais do Ministério da Saúde, que podem mudar a qualquer hora, dependendo da quantidade de contaminados no Brasil, o protocolo inicial é: você entra em contato com a Secretaria de Saúde, informe o caso, né? Eles não precisa ser presencialmente, pode ser por telefone, né? Informe que você está com sintomas, que você esteve em área de risco, você frequentou aeroportos, alguma coisa, você esteve em contato com pessoas que viajaram, que você tem realmente a possibilidade de ter o coronavírus. Entre em contato que o que? A Secretaria de Saúde vai preparar um profissional para te visitar e tudo mais. Por quê? Para evitar que você, no caso de positividade, que você passe essa doença para mais pessoas. E isso que é o perigo, né? Nós aqui, nós somos umas pessoas, vamos dizer, carinhosas, aquela coisa. Ah, tal pessoa tá meio gripadinho, vou lá visitar ele. Não, não é hora disso mais. E evitar também visitar crianças, levar crianças para regiões hospitalares, evitar mesmo. Evitar de visitar os idosos agora, evitar de visitar as grávidas, justamente para quê? A gente não sabe se a gente está com um vírus incubado e a gente não contaminar essas pessoas que são do grupo risco da doença, né? Existe o grupo de risco de contaminação e o grupo de risco da doença. Então, às vezes você acha que por ser uma pessoa jovem, com boa saúde, você está, de certa forma, resguardado de um risco maior aí ao pegar o vírus, mas você pode transmitir esse vírus sem perceber para uma pessoa que pode estar num grupo de risco, né? Ia causar aí, talvez até a morte de uma pessoa. Robson, a gente tem visto aí a velocidade com que o vírus se dissemina e as reações, né, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, das autoridades públicas com relação a isso. Então, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já determinou o adiantamento das férias escolares, ou seja, as aulas já estão suspensas para a aglutinação de pessoas também, né? Essa manifestação que estava programada aí para amanhã, inclusive, já parece que já vai ser suspensa mesmo. Então, a gente vê várias medidas sendo tomadas no sentido de evitar que as pessoas estejam convivendo socialmente, né?
Como que a gente vai administrar isso localmente? Você acha que já é o momento, por exemplo? E isso aqui é muito sério, a gente tem que levar isso com muito critério. Dos pais já terem mais cuidado, por exemplo, em enviar as crianças para a escola, da gente participar de eventos onde vai ter muitas pessoas. Qual que é a sua opinião sobre isso hoje? Bom, a princípio, evitar fake news, né? Ah, mas o que é fake news? O que eles podem estar escondendo da gente? Não. Nesse momento, nós temos que confiar nas autoridades de saúde, as autoridades do município. Para quê? Para que eles passem para a gente informações corretas. Essas medidas que vão sendo tomadas, elas são proporcionais ao que está acontecendo. Em Lagoa da Prata, nós não temos nenhum caso suspeito, né? Então, o que acontece? Nós temos aí que tomar os cuidados, mas não é nada de desesperar, nada de se preocupar em excesso. Então, nós temos que aguardar, né? Nós temos que aguardar aí se vai aparecer algum caso, algum suspeito, e de forma nenhuma ir no hospital, de forma nenhuma ir num consultório médico, de forma nenhuma... que seja aquele caso, a pessoa está com insuficiência respiratória, né? Já um sintoma que precisa de uma atenção médica, sim, comprovadamente. Né? Se a pessoa está ali com sintomas leves de gripe e tudo mais, é suspeita de coronavírus, entre em contato com a Secretaria de Saúde para que eles te orientem a você a ficar aí uns 14, 15 dias em casa de quarentena para evitar realmente que isso se alastre, né? Essa hora agora a pessoa tem que pensar no próximo. É muito importante, pessoal, a gente saber o que está ao nosso alcance fazer para evitar essa disseminação. Doutor, eu queria que você reforçasse aqui quais são os hábitos que todo mundo deve ter a partir de agora. Gente, não é falta de educação, não é falta de carinho, mas evitar os abraços, evitar o aperto de mão, né? Evitar muito o contato interpessoal, né? E para evitar justamente isso, não é falta de educação não, isso é prevenção, né? No sentido de que nós ainda estamos aqui em Lagoa da Prata em uma situação privilegiada, mas ela pode mudar a qualquer momento. Álcool gel. Álcool gel é um negócio interessante. Às vezes por desconhecimento da população, às vezes eles... Até eu vi nas redes sociais agora recentemente, uma senhora que estava reclamando, ela falou assim, tá um absurdo o preço de álcool gel na cidade, eu vi um de R$4 e vi um de R$15. Estão explorando. Não estão explorando não. O álcool gel que é recomendado, que é o eficiente, é o álcool gel A70. Esse é caro, ele deve estar em torno de R$10 a R$15. E pode encontrar mais barato e até mais caro, né? E existe o álcool gel de 45 graus. Esse álcool gel de 45 graus, ele deve custar uns R$4, mais ou menos, né? Uma variaçãozinha para cima e para baixo. E qual que é a eficiência dele? O álcool gel a 45 graus não serve para, no caso do coronavírus, tem que ser o álcool 70, então ele é mais caro. Aí se a gente for olhar nessa hora pelo preço, a gente vai achar que está se protegendo, passando o álcool na mão, mas na verdade não está. Então o álcool que protege realmente é o álcool gel A70. E o detalhe, não é só passar, você tem que realmente passar nas saliências e reentrâncias aqui da mão e tudo para que você realmente elimine o vírus caso ele esteja na sua mão. Né? Como que ele vai parar na sua mão? Às vezes numa tosse, né? Você tossiu. Nós temos esse costume, né? E depois você estica a mão para cumprimentar a pessoa, instintivamente. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa o mais possível, evitar mesmo para evitar a contaminação de outras pessoas. Álcool gel, né? Lavar a mão com água e sabão também, mas não é só jogar água, não, lavar mesmo, exagerar um pouquinho, né? Se prevenir. E sempre que é possível, né, doutor? Várias vezes ao dia, o máximo que a pessoa tiver condições. E como a mão da gente ela é passível de estar contaminada não só com o vírus do coronavírus, mas com vários fungos, bactérias e tudo mais, nessa época em especial, a gente tem que evitar, tipo, empresta o celular para outra pessoa ver, objetos pessoais, evitar ao máximo, né? Eu não estou querendo alarmar a população, não. Eu estou querendo dizer que isso a gente já teria que saber da época do H1N1, né? Só que o que aconteceu? A gente já esqueceu, né? E H1N1 também está matando aí. E a gente não, às vezes fica preocupado em lavar a mão demais, aquela coisa, e esquece da dengue. Não podemos esquecer da dengue também, que a dengue mata muito mais do que o coronavírus.
O que assusta no caso do coronavírus é a velocidade com que ele se espalhou, né? Mas por ser um vírus novo, né? Por ser uma variação nova do vírus que já existia, mas o mundo todo já está em busca de uma vacina, né? Vai haver um momento de pico onde o máximo número de pessoas que poderiam ser contaminadas já foram e a tendência dele é decrescer. Então, os especialistas acreditam que talvez até o final do ano, essa onda, essa ameaça que o vírus está representando hoje já esteja bastante controlada, já esteja se assemelhando a outras epidemias aí que já circularam pela humanidade. Mas esse momento é importantíssimo porque é o momento que ele está se disseminando. E ainda não há vacina, ainda não há tratamento e os grupos de risco estão com um percentual em torno de 2% de mortalidade, né? Então, é muito importante seguir essas recomendações e realmente ficar atento. É um momento para se preocupar, não um momento para pânico, mas um momento para se dar atenção. Então, evitar, né, aglomerações de pessoas, manter esses hábitos de higiene aí. O álcool gel, mais no caso, quando você vai sair de casa, né, quando você não tem condição de ficar lavando a mão na rua, então é uma ferramenta, não é isso, doutor? Sim. É a questão do espirro, da tosse, né, tentar cobrir o rosto, às vezes com o apoio do cotovelo, para evitar de deixar a mão exposta, né, com o cotovelo você não oferece contato para as pessoas, né? E com relação à máscara, doutor, o que as pessoas devem entender com relação às máscaras? As pessoas têm uma ideia de que às vezes estão usando a máscara, elas estão imunes, mas isso não é verdade, né? Na verdade, a gente percebe muito isso nos próprios países orientais, que eles têm o costume, mesmo é comum deles usarem a máscara. Mas, na verdade, lá, eles usam a máscara para evitar de contaminar outras pessoas, né? E não no intuito de ser contaminado, né? Essa máscara, ela não tem uma proteção 100%, ela tem um nível de proteção razoável, né? E ela tem que ser trocada também a cada 2 horas. Então, o que acontece? Houve uma corrida aí para os estabelecimentos de saúde, farmácias, comércio, para comprar essas máscaras. A gente está com dificuldade de encontrar, né? Os próprios profissionais de saúde estão com dificuldade de encontrar essas máscaras e eles precisam dela, no caso, para fazer alguns atendimentos, né? E, de uma certa forma, nós temos o costume hoje de visitar as pessoas, então suspende momentaneamente até resolver. Eu acredito que em torno de 6 meses para frente nós teremos uma vacina, né? E essa vacina ainda vai demorar, igual você disse, mais um tempo até que ela chegue à população, em torno de 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, nós temos que tomar todas as nossas precauções para evitar de espalhar muito. E lembrando que às vezes você tem o coronavírus, você vai passar desapercebido, você tem uma imunidade boa, você pratica exercício, você não fuma, você não tem diabetes, né? Você não é transplantado, você não é imunodeprimido, tá tranquilo, você vai passar tranquilo. Mas o problema é você estando já com a doença e podendo infectar outras pessoas e infectar uma pessoa do grupo de risco e essa pessoa vinha a falecer. E por essa pandemia, né, já foi declarado, né, pela ONU que é uma pandemia, ou seja, uma doença de risco global, que está alcançando o mundo todo, mesmo ela sendo transitória, mesmo a gente tendo essa perspectiva aí de em um curto espaço de tempo poder controlar, ela merece muita atenção, muita preocupação realmente, mas como que as pessoas devem agir aqui em Lagoa da Prata, por exemplo, na questão de convívio social? Você acha que isso já vai, por exemplo, começar a afetar os eventos públicos da cidade? Aqui a gente tem muitas pessoas que viajam, a gente recebe muitas pessoas de fora, é uma cidade turística. Então, qual o grau de preocupação que a cidade deve ter e como que as autoridades devem tratar isso? Bom, eu acredito que as autoridades não vão esconder casos suspeitos da população, né? Então nós devemos aí ficar de olho nas publicações oficiais dos agentes públicos da nossa cidade. Temos que confiar neles, temos que dar esse voto de confiança neles e temos que torcer para que eles realmente comuniquem tudo e não deixem a população desassistida de informações, né? A princípio está tranquilo, né? Porque nós não temos nenhum caso suspeito, apesar que nós temos aqui proximidades aqui de casos suspeitos em Formiga, Arcos, até que foi descartado, né? E Divinópolis, caso confirmado. Então nós temos que ficar alertas, alertas. E ficar de olho realmente no que os administradores do município nos vão informar, porque eles realmente detêm informações aí de grande importância.
E já existe, já, a população já está procurando seus meios de informação, tomar cuidado com os fake news, né? E já tem se resguardado, reduzindo aí as saídas e tudo mais. Nós temos o costume, né? Ah, vamos ali na loja, vem comigo. Não, se você tem que ir na loja, vai sozinho. Evitar o máximo, né? Ah, deixa eu levar a criança, não tem com quem deixar. Então não saia. Né? Crianças, idosos, evitar. Grávidas, ficar o mais quieto possível. Não no sentido de alarmar. Nossa, ele falou que tem que ficar em casa. Não. Reduzir o máximo que puder. Mas como precaução, como né? precaução. Porque ainda não existem casos confirmados, nem sequer suspeitos até hoje, o horário de gravação dessa matéria, mas por medida de precaução para dificultar, para atrasar, né, a disseminação do vírus, porque fatalmente ele vai chegar, e vai chegar em todo lugar, né? Vai. Não tem como evitar, né? Vai sim. E não precisa pensar que não vai chegar aqui não. Vai. Né? Quanto mais demorar, melhor, porque dá tempo das autoridades e do sistema de saúde se capacitar, estudar, né, como que estão os protocolos. O Ministério da Saúde está publicando aí protocolos atualizados a cada dia, né? E os protocolos realmente você tem que ler diariamente para entender como que está evoluindo, principalmente para você saber como que agir em casos já de locais que estão contaminados, que já tem casos, e em locais que não tem. Então você tem que acompanhar todos os protocolos que são atualizados periodicamente. Então vamos reforçar aqui, Rô, o pessoal que está nos assistindo aí, quais são os sintomas do coronavírus, porque nessa época muita gente tem gripe alérgica, tem resfriado. Que situação que deve chamar a atenção das pessoas? Os sintomas naturais de uma gripe, como uma febrezinha aí de 37, 38 graus, né? E aquilo que eu estou reforçando, não é toda gripe que vai ser coronavírus, vai ser o quê? Você tem que ter tido um contato, ou ter viajado, tem participado de algum evento público, alguma coisa assim, com muitas pessoas, aeroportos, isso até já tinha dito antes. E realmente tomar cuidado. Essa hora agora é a hora de que, se você está com esses sintomas, comunique a sua Secretaria de Saúde do seu município, evite transitar para, no caso de positividade, contaminar outras pessoas, né? E ficar cumprindo o período de quarentena de 14 a 15 dias. Ou seja, se você tem algum desses sintomas, não vá até uma unidade de saúde, não vá ao posto de saúde, não vá ao pronto-socorro, porque você pode estar expondo outras pessoas caso você seja um paciente positivo. Deixe para procurar essas unidades quando a situação for grave, quando for um caso de insuficiência respiratória, quando você precisar de um atendimento clínico. Isso, né? Exatamente. E também para não contaminar os profissionais de saúde, que esses é que vão ser os principais responsáveis para salvar a vida de muita gente aqui. Tá bom, doutor. Eu agradeço então por esse retorno aí importante, né, fundamental, que é para trazer esclarecimento, que é uma das propostas, né, do nosso canal aqui. E vamos esperar em breve, talvez, ter notícias melhores aí, mais tranquilizadoras aí para a população. Gente, nós estamos falando de coronavírus, mas não se esqueçam da dengue, hein? Combater a dengue é muito mais fácil. Obrigado, pessoal.